Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar contando histórias? Adoro histórias e gosto de contar histórias. E agora eu sou uma vovó contadeira de história para meus netos e para vocês. Que tal? Então, hoje nós vamos falar um pouco da fábula, né? O que é a fábula? É uma narrativa. Uma narrativa muito próxima do conto popular maravilhoso, esse conto que as pessoas inventam. Vocês devem conhecer muitos desses contos inventados pelo povo, não é? Contos maravilhosos, com coisas que só acontecem mesmo na imaginação das pessoas. O povo do interior inventa tanta história gostosa, gente, tantos contos maravilhosos, né? Que não são escritos, mas são passados de uma geração para outra geração. Os nossos índios criaram muitas fábulas, né? Bom, então vamos falar da fábula. É uma narrativa que tem como personagens animais. Esses animais agem, sentem, pensam como os seres humanos, né? Uma coisa interessante da fábula, que é uma narrativa bastante antiga. Olha só, gente, ela começou, na verdade, as fábulas surgiram no Oriente. Depois elas foram contadas no Ocidente, né, por um grego chamado Esopo, que viveu há muitos séculos atrás, né, na antiguidade dos gregos. E depois, séculos mais tarde, elas seriam, vamos dizer assim, atualizadas por um francês chamado Jean, né, que recontou muitas fábulas maravilhosas. Aqui no Brasil há um escritor chamado Monteiro Lobato, aquele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nós vamos falar um dia desse escritor que eu amo de paixão. Então, Monteiro Lobato recontou muitas dessas fábulas e, de certa maneira, ele trouxe para as nossas crianças o conhecimento dessas histórias fantásticas, maravilhosas, né? Houve alguns filósofos que até criticaram as fábulas, dizendo que é um absurdo. O Jean-Jacques Rousseau foi um deles, né? Diz que é até errado você querer atribuir sentimentos aos animais, né? Sentimentos ruins, como só os homens podem ter. Que ele diz, os animais são puros. Verdade, né, gente? Mas a verdade é que os contadores de fábulas, eles usaram os animais para mostrar o certo e o errado da conduta humana, né? Então, alguns animais, por exemplo, têm uma simbologia interessante. Por exemplo, eles sempre usam a formiga para simbolizar o trabalho, né? O leão sempre simboliza a força, né? Quando eles querem simbolizar, mostrar a astúcia, a esperteza, eles usam a raposa. Engraçado que aqui no Brasil o macaco também é muito usado nas histórias para simbolizar essa esperteza, né? O pavão simboliza a vaidade, né? Muito convencido da sua bela plumagem, né? O lobo simboliza o poder, né? Vamos dizer assim, a prepotência pela força dele, que é aliada à astúcia, né? Então, os animais são muito usados pelos fabulistas, né? Os criadores de fábulas, para simbolizar essas características humanas. Tem uma fábula muito interessante chamada O Lobo e o Cordeiro, que foi recontada por Monteiro Lobato. E essa fábula diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Estava o cordeiro a beber num córrego quando apareceu um lobo faminto de horrendo aspecto. Que desaforo é esse de sujar a água que venho beber? Disse o monstro arreganhando os dentes.
Espere, que vou castigar tamanha malcriação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência: como posso sujar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para mim? A água passava primeiro pelo lobo e o cordeirinho estava bebendo logo depois. A água chegava até ele depois, né? Era verdade aquilo. E o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim o ano passado. Como poderia falar mal do senhor o ano passado, se eu nasci este ano? Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Como poderia ser o meu irmão mais velho, se sou filho único? O lobo, furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com uma razão de lobo faminto. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô, e nhoque! Matou o cordeirinho. Moral da história: contra a força não há argumentos. É triste isso, gente. Mas será que não é verdade mesmo? Quem não tem argumentos, quem não sabe convencer o outro pela força do seu raciocínio, pela razão, até pela justiça, usa a força bruta. E contra a força não há argumentos. Então vejam, a fábula, ela tem sempre no seu final um provérbio. Os provérbios ou ditados populares são de tradição oral, ou seja, eles são falados, criados, inventados pelo povo. Faz parte da cultura popular de um povo a criação desses provérbios, desses ditados, né? E há muitos, há tantos, né, gente? É interessante, eu li uma classificação, né, de provérbios de acordo com a maneira como eles são criados, né? Por exemplo, usando o paralelismo, que são duas frases pequenas com o mesmo tipo de arrumação sintática, né? Por exemplo, longe dos olhos, perto do coração. Olha só. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Quem não conhece esses provérbios, né? O provérbio usa muito a linguagem figurada. Por exemplo, a mentira tem pernas curtas. Muito interessante isso, hein, gente? A mentira tem pernas curtas. Por quê? Um dia ela é descoberta, um dia ela é alcançada, né? Então, a mentira tem pernas curtas. Outro, quem semeia vento, colhe tempestade. Muito bom, né, gente? Há provérbios que fazem trocadilhos, ou seja, eles brincam, fazem uma confusão, né, de sentido, usando palavras, fazendo um jogo de palavras, né? Por exemplo, de pequenino se torce o pepino. Esse aqui eu vou ler agora, é horrível. Horrível, deve ter sido algum machista que criou. Mulher e bolacha, em qualquer canto se acha. Pau nele, hein? Horrível. Há provérbios que usam a rima, são gostosos de dizer e de memorizar, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha a rima. Dura, fura, né? Em tempo de guerra, mentira é como terra. Ou seja, em todo lugar, mentira, né? Guerra e terra, olha a rima. Água silenciosa é mais perigosa, né? Esse provérbio já foi adaptado para água parada, é mais funda, ou seja, é mais perigosa, né? Olha esse outro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A primeira pancada é a que mata a cobra. Para que duas?
Não há fumaça sem fogo, né? Olha isso aqui como parece um eco, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. De raminho em raminho o passarinho faz o ninho. E esse aqui, muito conhecido, hein? Quem não arrisca, não petisca. Então, gente, as fábulas têm essa característica interessante. Elas têm sempre um provérbio, ou seja, uma lição de moral a dar. Então, voltando aqui para a nossa fábula do Lobo e o Cordeiro, que depois nós vamos ler outra. Se não der depois, a gente lê de uma outra vez, né? O Lobo e o Cordeiro. O lobo queria comer o cordeiro, né? E quis dar uma razão para a sua atitude, né? Que não era muito bem-vinda, né? Então, ele usou uma série de argumentos, mas o cordeiro soube se contrapor a esses argumentos, ou seja, ponderar, discutir, expor seus motivos. É por isso que eu digo sempre que a discussão ela é muito boa quando ela versa em torno da argumentação, quando ninguém apela para a força, né? Para querer encerrar a discussão usando, vamos dizer assim, a apelação, né? Então, a discussão é isso, é uma argumentação, onde um diz o que pensa, o outro diz o que pensa, e pode-se chegar a um denominador, né? Ambos considerarem as razões um do outro. O lobo não fez isso com o cordeiro, ele não aceitou. Quando ele viu que ele não tinha como rebater os argumentos do cordeiro, o que ele fez? Ele usou o poder da sua força, né? Ele era mais forte fisicamente, então pronto, isso bastou para ele. Então, o provérbio que no final diz: contra a força não há argumentos. Agora, o que eu pergunto a vocês é, né? Quais são as armas, né, do lobo para se sair vitorioso com isso? Quais são as armas dele? Quais são as armas que o cordeiro usa? Baseado em tudo que eu falei aqui para vocês, o que vocês poderiam dizer das armas que cada um usou para, vamos dizer assim, chegar ao ponto onde chegaram, né? Quais são as armas do lobo, quais são as armas do cordeiro? E eu queria que vocês pensassem numa outra frase que talvez fosse o caso de ser usada no lugar desse provérbio: contra a força não há argumentos, tá? Eu vou terminar lendo aqui para vocês rapidinho a fábula da cigarra e das formigas. Engraçado que o Monteiro Lobato fez duas versões. Ele fez a formiga boa e a formiga má, né? Então, a formiga boa. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansada. E o seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna luta de abastecer suas tocas, suas casas. Mas o bom tempo passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galhinho seco e metida em grandes apuros, resolveu socorrer-se de alguém. Com uma asinha arrastando, lá se dirigiu ela toda friorenta para o formigueiro. Bateu. Tic, tic, tic. Apenas uma formiga, embrulhada num chalinho de pano, apareceu. O que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama e tossindo. Venho em busca de agasalho, o mau tempo não cessa. A formiga olhou-a de cima a baixo. O que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda temendo, respondeu depois de um acesso de tosse: eu cantava, bem sabe. Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, quem cantava
nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas, né? Ou seja, os depósitos de mantimentos delas, né? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amigo, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Legal, né? Mas olha a versão da formiga má. Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e, com dureza, a repeliu de sua porta. Isso aconteceu na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobria o mundo com o seu cruel manto de gelo. A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar, e o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo, sem caso de abrigar-se, nem folhinhas que comesse. Desesperada, bateu à porta da formiga e implorou, emprestado, vejam bem, uns miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo logo que o tempo permitisse. Mas a formiga era uma avarenta sem entranhas, ou seja, sem alma. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra, por vê-la querida de todos os seres. Olha só, gente, a formiga não sabia cantar e tinha inveja da cigarra. Adivinha se ela não ia aproveitar, hein? Olha só. Que fazia você durante o bom tempo? Perguntou. E a pobrezinha da cigarra: eu cantava. Cantava? Pois dance agora, sua vagabunda! E pá! Bateu a porta no nariz da cigarra. Resultado: a cigarra ali morreu, entanguidinha. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra morta por causa da avareza da formiga. Mas e se a formiga morresse? Quem daria pela falta dela? Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. E quantas vezes, hein, gente? Já foram chamados de vagabundos, de desocupados, né? De preguiçosos, porque não são como as outras pessoas, né? Eles são as cigarras da humanidade. Eles embelezam a nossa vida com sua arte. Bom, né? Eu adoro as fábulas, certo? Então, gente, até a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar novamente, a pedido de um provérbio, né? Vamos fazer uma interpretação, de um provérbio não, vamos fazer mais uma interpretação de uma das parábolas contadas por Cristo, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!